podcast, vamos à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Opa, agora isso, sim. agora Olá. sim. Pronto, áudio. É saudade, prazer enorme voltar para essa bancada arretada. Esse olhar nordestino sobre o Brasil e sobre as pessoas é muito importante, muito legal. Eu estava com muita saudade, o Maranhão também. Bom, olha, a minha dúvida, Anami, de jornalista para jornalista, é exatamente o seguinte: como é que você avalia essa coisa do posicionamento? Quando você vai escrever sobre isso, seja no livro, seja nas redes sociais, seja onde for, você vai falar de dor. Qual a medida disso? Por exemplo, quando você pensa, vou falar de aborto, vou falar de drogas, vou falar de doença, vou falar de morte. E existe aquela história de que esses assuntos eles são meio tabus. Você até falou disso, certas coisas não se fala, a gente evita. Qual é a sua opinião sobre falar isso e também sobre pessoas que não falam sobre isso? Como é que você acha que tem que se posicionar? Essa é a pergunta de fato. Outro dia eu li um artigo estrangeiro que o jornalista falava muito, de uma forma muito coerente, sobre a gente não precisa se posicionar o tempo inteiro. Então, isso as pessoas elas estão com uma mania de achar que elas têm que dar opinião sobre tudo o tempo inteiro, assim. Eu acho que ninguém é obrigado a nada, né? Ainda mais porque quando a gente se sente obrigado a alguma coisa, a gente acaba compartilhando aquele monte de asneira que vocês devem ler diariamente, né? As pessoas não fazem ideia do que é a vacina e viram PhD em vacina em 3 posts. Então, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu posto, porque eu compreendo que eu estou lidando com um público que está vivendo uma vulnerabilidade, seja um familiar ou seja um paciente, e eu também dialogo com profissionais da área de saúde. Então, eu tento trazer a minha visão de paciente, antes de qualquer coisa, para que o outro paciente ele entenda que é possível sim, é possível a gente ser tratado com dignidade, que eu acho que de repente talvez seja a parte principal da minha luta, não só a parte filosófica, né, de viver, de questionar, de ter uma vida com sentido. Eu acho que eu tenho um compromisso muito grande em falar sobre cuidados paliativos, por exemplo, tanto que meu Instagram é paliativas. E no começo, né, quando eu fiz esse Instagram, tipo, há 7 anos atrás, assim, as pessoas elas ficavam meio, sabe, dava aquela coisa estranha de falar, ai meu Deus, essa menina ela se considera paliativa, porque aqui no Brasil as pessoas deturparam um pouco, né, o significado de cuidados paliativos. Porque cuidados paliativos diz de uma medicina que vê o ser humano em sua totalidade. Então, ela não cuida só do olho, ela não cuida só do tumor, ela não cuida só de um pedaço da cabeça. Ela olha o ser humano em sua totalidade. E totalidade não é só sobre quantidade de doença e medicação que eu vou prescrever. Fala de emoção, fala de espiritualidade, fala das questões que envolvem o entorno desse paciente. Então, eu comecei a falar sobre isso porque eu via que os pacientes de câncer, principalmente, eles eram tratados só assim. Câncer de mama. Então, a gente só fala mama, é como se fosse um peito. Aquela pessoa deixa de ser um ser integral para virar um peito. Então, assim, ó, essa quimioterapia, isso aqui, e aí, tá vomitando? Ah, é normal, viu? Porque câncer é assim mesmo, tem que sofrer, porque senão é esquisito. Então, a gente estava falando desse tipo de medicina. E aí eu achava um absurdo, porque eu falei, peraí, então porque eu estou doente eu tenho que sofrer mais? Onde isso faz sentido na cabeça de alguém? Então, eu comecei a falar para os pacientes que não existe essa barreira do cara que está de jaleco do outro lado, ele não é um deus sobrenatural porque ele está com um jaleco e um estetoscópio pendurado no pescoço. Ele é uma pessoa como você. E ele fez lá um juramento que antes de pensar em curar, ele pensaria em cuidar. Então, é esse resgate que eu tento fazer, né, para que a gente seja cuidado, independente do estágio da doença. Nem toda doença tem cura, dependendo do estágio que a pessoa está, pode ser que não seja, o objetivo do tratamento não seja mais a cura. Então, essa pessoa vira descartável, a gente embola ela, enfia debaixo da cama e fala, nem vamos olhar porque esse aí é o fracasso da medicina. A medicina fracassa quando ela deixa de olhar para essa pessoa. Principalmente aquela que precisa de muito mais cuidado, aquela que não tem a possibilidade mais de curar, mas ela tem a possibilidade de viver com qualidade até o último suspiro. Então, independente de ser tabu ou não, eu tentei trazer para a minha vida, né, trazer para a rede social, para livro,
e para palestra, e para tudo o que eu faço, esse olhar de falar para o médico, de falar para o profissional da área de saúde, sou um ser total. Olhe para todas as minhas dores, porque não adianta só tratar o câncer que eu tenho. Não adianta tratar só o câncer se meu coração está partido, se eu não encontro mais sentido de levantar da cama. Então, tem muitas outras questões que precisam ser vistas. Então, essa acabou sendo, né, a minha militância e tem sido um trabalho muito legal. Hoje, os pacientes, eles entendem. Então, a gente conseguiu driblar um pouco essa coisa do medo de falar de cuidado paliativo e ser associado à morte, para eles entenderem que cuidado paliativo fala de um cuidado mais integral e que eles merecem viver isso. Então, eu gosto muito, por mais que as pessoas falem, caramba, mas você está doente, você amo a minha vida. Porque é muito legal você saber que você está sendo parte de uma humanidade, que a sua história reverbera no outro e a gente consegue se curar junto. Então, para mim, cura vai muito mais além do que a ausência de uma doença.